Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula sobre Fundamentos PHP. Nesta aula, nós vamos aprender como instalar o Laravel. Desde a instalação do PHP, propriamente dito, até a inicialização do projeto. E vamos também dar uma percorrida na estrutura do projeto. Conhecer os principais diretórios, entender melhor como funciona o Laravel. Eu procurei ser mais conciso possível para que todos consigam instalar o Laravel com sucesso. Vamos lá. Para instalar o Laravel, no caso, nós vamos instalar a versão 8.x. Alguns requisitos são indispensáveis. Por exemplo, o PHP. O PHP ele deve ser instalado na versão 7.4 ou superior. A gente deve habilitar algumas extensões lá no php.ini logo após a instalação do PHP. Para uma instalação de sucesso do Laravel, precisamos habilitar algumas extensões lá no php.ini. Vamos habilitar então o file info, o curly, zip, mbstring, OpenSSL, pgsql, pdo-mysql, pdo-pgsql ou um ou outro. Caso a gente trabalhe com MySQL e a gente habilite essa extensão. Caso a gente trabalhe com PostgreSQL, habilita o PGSQL. E também a IntL. O Composer aqui não é uma extensão do PHP, tá? O Composer é uma aplicação, é um programa necessário para que criemos projetos no Laravel. Muito bem. Uma dica importante aqui, o php.ini é o arquivo principal de configuração do ambiente PHP. Dentro desse arquivo, nós temos as chamadas linhas de configuração. O arquivo PHP, a linha de configuração, sempre que inicia com um ponto e vírgula, significa que aquela linha, aquela extensão naquela linha está desabilitada. Então, para habilitar a extensão, a gente então apaga esse caractere de ponto e vírgula. Essa é a forma de habilitar a extensão no php.ini, no PHP. Outra dica importante é quando você instalar o PHP, você faça isso usando o diretório C /php. Ou seja, vai lá na sua unidade C, no seu disco C, e crie uma pasta chamada PHP. Isso facilita a configuração do ambiente, facilita você saber exatamente onde estão os arquivos, os binários do PHP para futuras configurações necessárias, até mesmo para outros aplicativos, outros projetos que requeiram o uso do PHP. Muito bem, então. Para instalar o PHP, nada mais correto do que ir no próprio site do PHP, que é o php.net, e lá nós temos o diretório, download, na verdade nós temos lá o link, a URL php.net/downloads. Baixa o zip para o Windows, tá? E lá no zip, e quando você baixar o zip, você extraia esse zip, descompacte esse arquivo. Lá no próprio download você descompacta, ou você já envia esses
arquivos lá para o diretório CPHP e descompacte os binários dentro dessa pasta. Uma dica importante também, né? Você pode baixar tanto a thread safe quanto a non thread safe, tanto faz, tá? E ao descompactar, nós teremos então o PHP lá no diretório c:/php. Uma vez que tenha feito esse processo do download e extração dos arquivos, né, desempacotando ou descompactando os arquivos do PHP, e em seguida você deve também colocar este diretório lá no path do sistema, né? Colocar no path do sistema, você deve ir lá no menu iniciar, pesquisar por variáveis de ambiente para sua conta, para seu usuário, e lá na variável path você acrescenta o diretório, o caminho c:/php. Dessa forma você vai utilizar os comandos que dependem do PHP. O site do PHP é esse aqui, ó, tá? E aí você vai pegar a versão mais recente estável. Até o momento da gravação desse vídeo, a versão estável era 8.2, tá? A 8.3 está recém-lançada. Vamos continuar com a 8.2. Bom, essa setinha aqui está apontando exatamente para o zip que você deve baixar. Você também deve instalar o Git para o Windows. É o mesmo processo. Vá até o site do Git, vai na página de download, né? Eu já deixei esse link aqui, mas você pode ir lá direto lá no git-scm.com/download/win e vai então selecionar a versão 64 bits para o Windows. Ele vai então baixar o instalador e a instalação aqui é super fácil, né? No estilo Next Finish. Uma vez instalado o Git, vamos agora para a instalação do SGBD, do Sistema Gerenciador de Bancos de Dados. Nós vamos trabalhar com PostgreSQL. Nesse caso, vamos baixar, né, o PostgreSQL acessando este link, né? Vá na página, né, do próprio PostgreSQL, né, www.postgresql.org/download, e você vai ter à disposição aqui, né, alguns botões que você pode clicar para fazer o download de acordo com o seu sistema operacional. Aqui vai outra dica. Crie um diretório c:/PostgreSQL e abaixo desse diretório você instala a versão do seu PostgreSQL. Com isso você fica com uma instalação mais bem organizada. Dessa forma fica fácil você encontrar a instalação do PostgreSQL quando for necessário. Bom, então, para a instalação, uma vez baixado o pacote, você proceda com a instalação. Então, no final da instalação, ele vai sugerir que você instale algumas aplicações satélites. Não há necessidade, mas se você se deparar lá com uma opção do PGAdmin 4, pode escolher, que é tranquilo, tá? Muito embora você também consiga administrar com a versão PGAdmin que você já tem instalado aí, tá? Ou mesmo até pelo Visual Studio Code. Bom, aqui eu te mostro, né, como você faz o download do instalador. Logo abaixo aqui você tem também uma instrução, né, das versões disponíveis para a instalação. Eu instalei a versão 15. Logo, eu vou ter um diretório chamado
c:/PostgreSQL contra /15. E agora, instalar o Composer. Vamos usar o Composer para fazer a instalação do Laravel. Para baixar o Composer é só ir no site getcomposer.org e simplesmente execute o instalador. O mesmo procedimento. Next, 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 finish. O Composer é uma ferramenta excepcional que nos ajuda a criar o projeto Laravel, entre outros. Aqui nós temos a página, né, a aparência da página do Composer, né? Então, quando você chegar lá na página do Composer, você vai se deparar com os botões. Clique no botão Download. Uma vez que você tenha clicado no botão do Download, escolha a instalação, né, do Windows Installer, ou seja, você vai pegar e clicar aqui no Composer Setup e vai proceder com a instalação normalmente. Next, 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 finish. Bom, depois de tudo isso, de fazer toda essa preparação, aí podemos instalar o Laravel. De posse do Composer, você vai criar um diretório, projetos, se não existir esse projeto, crie esse diretório projetos, até para você manter uma organização, porque nós podemos criar diversos projetos, né? E aí você cria uma pastinha lá no C ou D, onde você tiver disponível, chamada projetos. Uma vez que você tenha criado a pastinha C projetos ou qualquer outra pasta, isso não importa, tá, gente? É mais uma questão de organização mesmo do ambiente, para ficar fácil, né? Para ficar fácil você poder encontrar e saber aonde você instalou. É sempre bom a gente ter o domínio das instalações, saber onde nós instalamos os recursos no nosso computador, tá? É necessário que a gente tenha esse domínio. Para quando for necessário especificar uma configuração qualquer do sistema, você sabe onde você instalou cada recurso. Então, por isso que eu sempre friso bem, você deve definir o local da instalação. Se você simplesmente clicar Next, 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 Finish, ele vai instalar da forma padrão lá em C, arquivo de programa, enfim, que nem sempre é o ideal. Uma vez que você tenha esse domínio da instalação, fica muito mais fácil você administrar o teu sistema e conhecer melhor o teu sistema. Então, nessa página, a gente está vendo aqui, olha, como é que nós fazemos a instalação do nosso Laravel. Aqui você abre um terminal, né, navega até a página onde deseja criar o seu projeto Laravel, execute o seguinte comando para criar um novo projeto: Composer, create project, --preferred dist, Laravel/Laravel, o nome do seu projeto, 8.x, porque é a versão do Laravel que nós vamos utilizar. O Laravel, até a data da gravação deste vídeo, está na versão 10, mas vamos usar a versão 8.x. Aguarde a instalação do Laravel. Quando você abrir o seu terminal, você vai ter essa aparência aqui, né? Então, durante a instalação do framework, o Composer poderá solicitar mais habilitação de extensão. Então, simplesmente leia as saídas do instalador. Quando você estiver instalando qualquer projeto que seja, leia sempre as saídas. Está em inglês, mas é um inglês técnico, é um inglês que você consegue facilmente traduzir, né? Leia, porque ali a saída dele já vai te dizer o que está faltando para que tenha sucesso a instalação. Muitas vezes a gente vê o erro lá, mas
e não percebe que a resposta ali para a resolução daquele erro está ali naquela saída. Então dê uma olhadinha na saída, né, do que está acontecendo ali naquele ambiente no momento da instalação do projeto. Beleza? Então, feito isso, ele vai, se tudo correu bem, se ele conseguiu baixar todos os pacotes de todas as dependências, aliás, é para isso que serve o Composer. O Composer, ele vai fazer o download de todos os pacotes e bibliotecas minimamente necessários para que o Laravel funcione bem, para que a instalação do Laravel se proceda, né, com sucesso. Uma vez que você terminou a instalação, aí vem uma outra parte que é muito legal, que é aquele refinamento, né, da instalação do Laravel, que eu vou demonstrar a você em vídeo aqui a instalação do zero. Se ficar muito grande, eu corto algumas partes e a gente então vai ter um bom exemplo da instalação do zero do framework Laravel. Uma vez concluída a instalação, simplesmente digite PHP Artisan Server. Se você quiser rodar o Laravel numa porta diferente, pode ser que no seu servidor ou na sua máquina servidora já tenha um programa sendo executado na porta 8000, você então roda o mesmo comando PHP Artisan Server, mas no final você coloca menos port e a porta que você quer igual o número da porta que você quer que ele trabalhe. Então, por exemplo, se você quiser instalar o Laravel e executá-lo na porta 3000, simplesmente você vai digitar PHP Artisan Server menos port é igual a 3000. Feito isso, então nós teremos o Laravel disponível para uso. E aqui está a tela do Laravel instalado. Se a instalação procedeu com sucesso, é essa aqui a instalação que teremos do Laravel. A estrutura do Laravel. O Laravel é um framework PHP, para mim, na minha opinião, é o melhor framework PHP para desenvolvimento PHP. O Laravel usa o padrão de desenvolvimento MVC. O que significa isso? MVC quer dizer Model, View, Controller. Vamos entender um pouquinho como isso funciona. O Laravel é um framework web PHP que segue o padrão de arquitetura MVC, Model View Controller. O MVC é um padrão de arquitetura de software que divide uma aplicação em 3 camadas. Model, a camada responsável por lidar com os dados do negócio. View, camada responsável por renderizar a interface do usuário. Controller, camada responsável por intermediar a comunicação entre um model e a view. O model é responsável por lidar com os dados do negócio. Ele é responsável por armazenar, recuperar e manipular os dados da aplicação. O Laravel fornece uma biblioteca de classes de modelo que podem ser usadas para interagir com um banco de dados. A camada View. A camada View é responsável por renderizar a interface do usuário. Ela é responsável por exibir os dados do modelo para o usuário. O Laravel fornece uma biblioteca de templates, Blade, que podem ser usados para criar views. Na camada Controller, o
controller é responsável por intermediar a comunicação entre o modelo e a view. Ele é responsável por receber as solicitações do usuário e chamar os métodos do modelo para processar essas solicitações. O Laravel fornece uma biblioteca de classes de controller que podem ser usadas para criar controllers. Vamos ver um exemplo de como o padrão MVC funciona no Laravel. Suponha que queremos criar uma aplicação que permita ao usuário criar uma conta. O modelo seria responsável por armazenar os dados do usuário, como o nome, o e-mail, a senha. A view seria responsável por exibir um formulário para o usuário inserir seus dados. O controller seria responsável por validar os dados do formulário e chamar o método do modelo para criar a conta. Uma outra coisa muito legal no Laravel é a criação e o gerenciamento e manutenção, das rotas. Uma rota seria a URL que você precisa digitar ou precisa acessar para conseguir chegar a um ponto do sistema. Por exemplo, http://www.meusite.com.br/clientes, /cadastro, /produtos, /sobre, /contato. Tudo que vier aí depois do domínio alguma coisa é uma rota. Essa rota vai te conduzir a uma página do sistema web. Então, rota é muito importante e com o Laravel torna-se muito tranquilo essa administração de rotas. Então, o sistema de rotas do Laravel é responsável por mapear as solicitações HTTP para os controllers da aplicação. Uma rota ela é composta por 3 elementos: o verbo HTTP que a rota deve atender, que pode ser get, post, put, delete, patch, por exemplo. A URI, o caminho da URI que a rota deve atender. O controller, quer dizer, qual o controlador ou qual o controller que deve ser executado quando a rota é atendida. O Laravel oferece vários tipos de rotas, incluindo rotas simples, rotas que mapeiam o verbo HTTP para um caminho URL, rotas de grupo, rotas que agrupam várias rotas com um prefixo comum, rotas de middleware, rotas que exigem que o usuário esteja autenticado ou tenha uma permissão específica, rotas de recursos, rotas que mapeiam os métodos HTTP CRUD para um recurso específico. Bom, a partir da própria rota, a gente pode definir o que a gente quer fazer com os dados. Exemplo, quando eu utilizo uma rota do tipo GET, essa rota vai obter alguma coisa do servidor, geralmente o acesso a páginas. Quando eu tenho um verbo POST, significa que eu vou criar algum recurso, vou criar algum registro, vou criar mais um registro lá no banco de dados. Ou o PUT, o verbo PUT, por exemplo, na minha rota eu estou dizendo que eu vou atualizar um determinado registro. E a rota delete significa que eu quero excluir um determinado registro lá no meu sistema, no meu banco de dados. Então, a partir do mapeamento de rotas, das rotas de recursos, nós poderemos então, a partir da própria rota, o sistema já vai entender o que a gente quer fazer, o que a gente quer executar do lado do servidor para manutenir o nosso banco de dados. O gerenciamento do CRUD fica muito mais fácil. Vamos ver um exemplo de como definir uma rota no Laravel.
Então, nós temos aqui um exemplo de uma rota, de uma criação de uma rota GET. Essa rota GET, ela está apontando para o controlador Home Controller. Muito bem, galera, agora vamos para o código, vamos ver como tudo isso funciona. Bom, gente, então depois de todo esse trabalho da preparação do ambiente, agora é só proceder com a instalação do Laravel. Vamos lá. Eu estou numa máquina Windows 11 e eu vou proceder à instalação do Laravel do zero. Depois dessa instalação, eu vou mostrar a estrutura base do Laravel. Gente, outra coisa muito importante. Esse trabalho todo que a gente está tendo é focado no Windows, porque a grande maioria aí de vocês vão desenvolver no sistema operacional Windows. Muito embora seja executado no Linux, né? Toda essa instalação que a gente fizer aqui, uma vez pronto o ambiente, a gente vai pegar esses arquivos e vai copiar lá para o provedor, onde serão hospedados, né? Os arquivos, tá? Mas em geral os programadores vão utilizar o Windows, né? Por isso que esse tutorial se baseou no Windows, porque lá no Linux, gente, dependendo você vai usar, né, o gerenciador de pacotes da sua distribuição, ou Yum, ou apt, ou pacman, enfim, você vai utilizar o gerenciador, né, de pacotes da sua distribuição, tá? Como é no Windows, a gente então passou por toda essa explicação de como configurar o ambiente do Windows. Dito isso, vamos lá para o nosso projeto. Eu vou lá na minha unidade C, vou criar um diretório chamado projetos, vou criar um novo, pasta, projetos, vou então, deixei pronto aqui, projetos. Vou abrir aqui um terminal. Aqui no Windows 11 eu tenho a possibilidade de abrir um terminal por aqui mesmo. Mas se você não tiver essa opção, não tem problema. É só você acessar o Windows CMD ou prompt de comando, pode ser o PowerShell, pode ser qualquer que seja o terminal, o próprio terminal do Windows, né, que tem um terminal Windows, pode clicar aqui em prompt de comando. Com o prompt de comando disponível, vamos proceder à instalação. Perceba que eu estou no meu diretório C/users e o nome do usuário aqui neste servidor. Eu vou então alterar o diretório para o diretório de projetos. Muito bem. Estamos então no diretório de projetos. E aqui eu vou utilizar o Composer. Composer, Create, deixa eu aumentar um pouquinho aqui, né? Create, -project, prefer, dist, Laravel, /Laravel, o nome do aplicativo, da aplicação que eu quero criar, né? A aplicação web que eu quero criar, vou chamar de site, pode ser o nome da sua aplicação, o nome que você quiser dar, tá bom? E no final eu vou garantir que esse projeto seja na versão 8.x do Laravel. Vou dar Enter. Dependendo da sua internet, pode demorar mais ou menos, dependendo da qualidade da sua conexão.
Eu vou deixar fazendo aqui até mesmo para a gente ver se vai ocorrer erro ou não, enfim. Bom, a gente está iniciando agora a criação do projeto com base no template disponível em Laravel/Laravel. Esse processo é todo automatizado. Quem faz isso para a gente é o Composer. O Composer ele vai rastreando as dependências e já vai instalando toda a dependência necessária para que a instalação proceda com sucesso. Instalação correndo bem, sem nenhum problema até agora. Se a gente proceder toda aquela preparação, não dá problema, não dá problema. Lembrando que eu já fui lá no php.ini e já habilitei aquelas extensões que eu falei, né, logo no início deste vídeo. Não esqueça de fazer isso antes, tá? Depois que você faz tudo que é necessário para a instalação, não tem como dar errado. Tem sim, na verdade tem como dar errado, mas a probabilidade de dar errado diminui, né? Esses alertas em amarelo aqui, não se preocupem, porque simplesmente está dizendo que esse pacote aqui, ele não tem mais, ele já foi abandonado, enfim, que vai ser substituído por outro, ou nem será mais utilizado. Bom, gente, terminou aqui a instalação do Laravel e eu preciso falar algo muito importante. Nós precisamos instalar um recurso extremamente importante neste momento, exatamente neste momento da instalação, que é a necessidade de instalarmos, tá, o NPM ou Node, né, o Node.js. Nós precisamos da instalação do Node.js. Então, para instalar o Node.js, é só ir lá no site do Node.js e proceder à instalação, tá? Essa parte aqui é exatamente o momento que a gente vai precisar do Node. Tá? Vou mostrar aqui para vocês, vou demonstrar aqui para vocês onde baixar o Node, tá? Naquele mesmo modelo, Next, Finish. Então você pode fazer assim, ó, download o Node.js Windows, simples. Chegando nesse site, você vai baixar, né? Você vai entrar aqui no Node.js Download e vai baixar a última versão estável, tá? Então essa versão LTS você vai baixar, você vai clicar aqui, vai fazer o download, clicar e proceder com a instalação normal do Windows, tá? Pronto, feito isso, instalou tudo certinho, podemos voltar lá para o nosso terminal. O que nós precisamos fazer aqui? Nós precisamos agora executar este comando aqui, ó, composer require laravel /ui. Isso aqui é para nós instalarmos alguns recursos da interface web necessários aqui para a nossa instalação do projeto Laravel aqui. Vai ser também automatizado, que o Composer está dando essa facility para nós.
Observem que ele instalou todas as dependências necessárias antes de instalar o pacote que a gente realmente precisa que ele instale. Então o Composer é uma ferramenta incrível, né? Bom, gente, depois disso eu vou entrar no projeto que ele criou. Eu vou entrar no projeto que ele criou, que é o site. E aqui dentro eu vou instalar o pacote Laravel UI. Eu vou utilizar o Bootstrap, né, na minha interface web. Então, o Bootstrap, eu quero que ele utilize o Bootstrap e eu quero que ele crie para mim toda a camada, tudo que é necessário para realizar uma autenticação via formulário criado com o Bootstrap. Ou seja, toda aquela aparência padrão Bootstrap que a gente vê lá nos formulários de login, formulários diversos, né? A aparência do framework Bootstrap lá, framework CSS do Bootstrap, né? Com isso ele vai preparar o ambiente para mim. Ou seja, eu não preciso fazer nada na mão, utilizando os comandos corretos, ele vai fazer tudo que é necessário, para que tudo rode a contento, tudo rode perfeitamente. Bom, agora eu vou fazer exatamente os comandos que ele pede aqui, ó, npm install, depois npm run dev. Então, npm install. Eu vou fazer um de cada vez. Se fosse lá no Linux eu faria os dois de uma vez só, que funcionaria beleza. É só dar esse comando aqui, ó, npm install né, e npm run dev. Mas eu vou fazer um por um, que vai dar certinho também. Então esse npm install, ele vai instalar as bibliotecas, todo o ambiente, né, JavaScript necessário para que a camada do front-end da Vue, com o Bootstrap, CSS, SAS, tudo que é necessário para o desenvolvimento front-end, ele vai instalar agora com esse comando. Muito bem, pessoal, então neste ponto aqui a instalação está quase pronta. Só resta agora digitar o comando npm run dev. Esse comando run dev vai compilar esses pacotes aí do Node.js relativos lá ao desenvolvimento front-end, e aí sim vai estar disponível o ambiente Laravel para a gente poder programar, para começar a desenvolver os projetos neste ambiente. Como vocês podem ver, aqui mesmo já temos um aviso, né, que é necessário que a gente rode novamente, né, o mix, ou seja, que a gente rode novamente o npm run dev. Como eu falei lá no início do vídeo, é necessário que a gente esteja atento às mensagens, né, as mensagens do sistema, né, as mensagens, as saídas, né, de texto, as informações do sistema. Então eu vou fazer exatamente isso. Vou dar um npm run dev e ele vai regerar tudo isso aqui, e aí então terminou a compilação e está pronto para que a gente consiga, o sistema está pronto para ser gerenciado
o sistema está pronto para a gente iniciar o desenvolvimento da aplicação. Pronto, gente, sistema completamente instalado. Gente, agora nós vamos entender bem sobre a estrutura do projeto, iniciar o desenvolvimento. A gente tem aqui na plataforma esse diretório, esse subdiretório app, o app, com o ambiente pronto. E eu vou ressaltar aqui só agora os pontos mais importantes. O diretório HTTP, nós temos da instalação, os controllers e explorar. Então nós poderemos o projeto. É aqui que ficarão os controllers. Vamos agora entender os controllers que nós desenvolvemos a partir de um projeto criado. Vão ficar aqui. O Laravel. Aqui em Models, app Models, vão ficar os models. Todas as classes que participam da camada Model, aquela camada responsável de manipular ou de tratar as classes que vão trabalhar diretamente com os dados. Temos também um diretório chamado Resources, Views, que é onde ficarão as views. As views, elas são criadas utilizando o engine de template Blade, né? Então, os arquivos de views, aqui do Blade, vão ter sempre a extensão .blade.php. Por exemplo, esse arquivo welcome aqui, welcome.blade.php, é aquele arquivo que é executado, que é exibido logo assim que a gente inicia o projeto do Laravel. Então essa é a página welcome. A página home, ela será exibida quando alguém estiver logado, quando algum usuário estiver logado no sistema. Aqui nós temos um diretório dentro de views. Eu tenho um diretório de layout e esse layout py. Esse layout aqui, mais tarde a gente vai aprender que basicamente todas as demais páginas vão herdar, desse arquivo aqui, de layout. Enfim, outro diretório extremamente importante aqui é o routes, que a gente vai criar, as rotas, tanto as rotas para o web quanto as rotas para a API. A pasta public aqui, esse diretório public, é onde vão ficar as páginas estáticas, Ou seja, tudo que a gente quiser gerar estaticamente, ela vai ficar aqui, tá? Ou seja, as páginas estáticas são aquelas páginas que já compiladas, A gente tem aqui, por exemplo, os CSS compilados, o JS, o JavaScript, compilados, e temos o index, que é o arquivo que, digamos assim, que é o arquivo gateway da aplicação, Toda vez que você iniciar o projeto, este arquivo é o primeiro a ser executado no projeto. Enfim, o app é onde reside, onde mora a aplicação, a nossa aplicação como um todo. Um arquivo que é assim, digamos que seria a base de configuração de todo o projeto. Esse .env ou .env, é nele que a gente vai configurar, por exemplo, a nossa conexão com um banco de dados, entre outras configurações. Então, repetindo, no app ou app HTTP controllers fica os controllers, app models fica os models, app resources views as views e app routes as rotas. E é isso aí. Nós vamos trabalhar muito com este script aqui, o PHP Artisan. Nós vamos utilizar muito o Artisan para criar
os controllers, os models. E uma outra parte muito interessante aqui que são as chamadas migrates. Nesse momento agora, nós precisamos configurar o banco de dados. Então, eu vou agora nesse momento falar que eu vou executar, eu vou utilizar o PGSQL como base, né, o Postgre, a porta é o 5432, o diretório, o banco de dados é Laravel mesmo, o usuário eu utilizei Postgres e a senha também Postgres. Feito isso, meu banco está configurado. É claro que vocês vão configurar de acordo com as configurações de vocês aí. Nesse caso aqui, ó, agora eu vou fazer um processo que é importantíssimo. Isso deve ser feito logo depois que você termina toda aquela fase lá de ambientação, toda aquela fase de instalação do projeto. Depois que você rodou aquele npm install, npm run dev, aí você abre esse projeto e vai então proceder. O primeiro comando que você deve dar que é o php artisan migrate. Este comando ele vai gerar as tabelas de usuários, né, as tabelas necessárias aqui para autenticação de usuários do Laravel. Então, PHP Artisan Migrate ele vai gerar a base de dados que o Laravel precisa para ser executado. E aí sim, agora sim, estamos com o sistema pronto para desenvolvermos o nosso projeto, desenvolvermos a nossa aplicação. Vou rodar aqui o Migrate e essa Migrate aqui ela vai então ser executada e vai gerar a base de dados necessária para o projeto. Pode demorar um pouquinho, dependendo do computador, dependendo das configurações da sua máquina, mas uma vez feito, está feito e tranquilamente a gente vai continuar o trabalho logo depois disso. Feito. Neste caso aqui eu já havia feito uma migração antes do banco, né? As migrations ficam ali em database migration. PHP Artisan Migrate ele vai gerar, né, toda a base de dados necessária para o projeto. E é isso aí, pessoal. Vamos então iniciar o projeto, ou seja, startar o servidor aqui para vermos a nossa página do Laravel funcionando. Ou seja, PHP Artisan serve. Se eu não especificar a porta, ele vai executar automaticamente o projeto na porta 8000. Se eu quiser mudar esse comportamento e fazê-lo ouvir numa porta diferente, é só eu colocar aqui menos port é igual a 3000, por exemplo, 5000, 7000. Você define qual a porta você vai querer que seu projeto rode. Mas aqui ele vai rodar na porta 8000 mesmo, que é a padrão. E é server, PHP Artisan server. Vou dar um Enter aqui e ele vai então executar o servidor e vai deixar disponível para a gente aqui o acesso a localhost 8000 barra, né? E aí é o que a gente tem disponível. Se eu clicar aqui agora, ó, no link, estou pressionando Ctrl e clicando nele, ou simplesmente eu vou lá no browser, digito o endereço 127.0.0.1 e está aí a página padrão do Laravel. Se
Se a sua instalação chegou até aqui, é sinal que está tudo bem e você está pronto para começar a desenvolver o teu aplicativo, a sua aplicação web. Na próxima videoaula eu vou detalhar o framework, essa estrutura de diretórios, e vamos então começar a criar os artefatos aqui do nosso projeto. Um grande abraço e até a próxima.